Graças e paz. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem lá em João 4:24, para nós iniciarmos a nossa adoração, nosso culto de louvor e honra, para adorarmos o nome do Senhor, amém? E lá diz assim, a partir do 23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, amém? Fala uma pessoa do teu lado, fala assim: olha, agora é, já é. Já é. Fala assim, ó, já é. Você está aqui para quê? Para louvar e adorar o nome do Senhor, amém? Então já é. E quem confia no Senhor aqui, que quer adorar o Senhor, levante a tua mão aí, olha para a pessoa do teu lado, levanta, vamos colocar em pé, adorar o Senhor, e declara para a pessoa que está lá: olha, confia no Senhor. Adore o nome do Senhor e confie nele, que tudo mais ele fará. Nós vamos adorar o Senhor agora com um salmo cantado. Esse salmo possa estar mesmo se colocando no teu coração nessa noite. Confie no Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Amém? Nesse momento que você não deu, você não abraçou teu irmão, não abençoou com graça e paz, alguma coisa, levante o teu lugar, saia, abraça teu irmão, adore junto com ele e fala: vamos confiar no Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor, aleluia. Sai do teu lugar, meu irmão, vai lá, abraça teu irmão, abençoa a vida dele e declare: confie no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, Mas o que? permanecem para sempre. Como em volta De Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. autoridade e todo poder, Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Declare: Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra,
diante dele a terra. Dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Declare que não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra ficar. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra ficar. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem não dá, Nicole. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra ficar. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra ficar. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Aleluia. Sem Jesus não dá pra viver, meus irmãos. Sem Jesus não dá pra ficar. Aleluia. E o Senhor nos amou de tal forma que foi ousado o amor dele. A ousadia do amor do Senhor foi incrível, meus irmãos, naquela cruz. Derramar a vida dele pela tua vida. A vida dele pelo teu irmão que está aí do teu lado. Nós que estamos aqui, os que não estão aqui, os que por algum motivo não vieram, o teu parente, o teu irmão, todo mundo. Aquela pessoa que você tanto ora, o teu mais um, Jesus morreu por ele também. Aleluia. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar adorando ao Senhor nesse momento, declarando a ousadia do amor do Senhor. Amém? Aleluia. Estarmos no mundo, o Senhor já nos amou, amém? Antes eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom, aleluia, antes de respirar, antes de respirar. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Nós éramos inimigos do Senhor, desgarrados. Aleluia. E o Senhor nos resgatou para a honra e glória dele. Amém? Inimigo eu fui, mas seu amor lutou. Tu tens sido tão bom pra mim.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala montanhas pra me encontrar. Senhor, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, Ousado amor de Deus, que deixa os 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua ousadia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, pela tua ousadia, Senhor. Estamos aqui pelo teu derramar. Estamos aqui, Senhor, pelo teu sangue nessa cruz, Senhor, derramado por mim. E que em nome de Jesus, nesse momento, possamos estar nos doando, Senhor. Os irmãos que estiverem, Senhor, os seus dízimos e ofertas, nesses momentos, estão na liberdade do Espírito para eles virem entregar aqui, Senhor, seus dízimos e as ofertas. E que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada um, para a honra e glória do Senhor. E continuemos, Senhor, em nome de Jesus, declarando que o Senhor é bom, que o Senhor é lindo. Oh, Senhor Deus, Tu és bom, Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, aleluia. Que nós possamos estar nessa noite declarando que o Senhor é lindo. Amém? Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós Tu és lindo, Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti.
bom. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. O Senhor é bom, meu irmão. Tu és bom. Justiça. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. É pra sempre. Tu és bom, declare. Feche seus olhos. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, declare. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Seu amor dura pra sempre. Teu amor dura. Teu amor dura pra sempre. Declare. Seu amor dura. Declare que o amor do Senhor dura para sempre. Para sempre. Aleluia. O amor do Senhor dura para sempre, meus irmãos. O amor do Senhor dura para sempre. Quero convidar o irmão Ricardo para estar orando pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Agradecemos aqui, Pai, em nome de Jesus, pelos dízimos e ofertas depositados na Tua casa. Senhor Deus, sabemos que os valores depositados aqui serão revertidos em bênção para a Tua obra. Então nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor receba essa oferta, que seja para honrar e glorificar o Teu nome sempre. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a gente olha e agradece. Amém. Louvado o nome do Senhor. Olha a pessoa do teu lado, fala: o nome de Jesus é lindo. Esse nome de Jesus é lindo. Declare para ele, fala: olha, o nome de Jesus é lindo e poderoso. A partir do momento que nós declaramos o nome de Jesus e nós declaramos: Jesus é lindo, Jesus é poderoso. Meus irmãos, o nome de Jesus tem tanto poder. Aquele sangue derramado numa cruz por nós tem muito poder. Por isso, declare para a pessoa aí, declare para o Senhor Jesus agora no teu coração, junto com você e a tua adoração, e já se preparando para o culto, para a palavra. Já estamos em culto, né, meus irmãos? Preparando para a palavra. Aqui está sendo palavra cantada, daqui a pouco nós teremos a palavra ouvida, o que o pastor trará para nós. Que nós, em nome de Jesus, possamos declarar que o nome de Jesus é lindo, porque hoje estaremos encerrando as missões, né? Continue a servir. A partir do momento que você declare que o nome de Jesus é maravilhoso, é lindo, você está sendo missionário naquele local, do teu local de trabalho, nos teus vizinhos, na tua família. Você está sendo missionário. Então, que as irmãs irá mostrar daqui a pouco, irá falar. Lembre, o nome de Jesus é lindo. Amém? Tu eras a palavra, o começo altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome
quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. A morte venceu, meu irmão. O véu rompeu. Para a honra e glória do Senhor. Amém? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Quão lindo é o teu nome, Senhor. Nessa noite nós declaramos junto com os meus irmãos. Ó, quão lindo esse nome é, Senhor. Obrigado por o Senhor ter morrido por nós, Senhor, ter rasgado o véu por nós, Senhor. Venceste por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos nessa noite declarando que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não temos nada sem o Senhor. Nós não podemos nada sem o Senhor. E o Senhor é lindo. Teu nome é lindo, Senhor Jesus. Que nessa noite, em nome de Jesus, unge a vida do teu servo, pastor. Unge a teu nome, a vida, Senhor, da irmã Karen, da irmã Delcimira, que estará trazendo, Senhor, esse encerramento de missões. E que em nome de Jesus, Senhor, possamos estar declarando, Senhor, mesmo, os nossos irmãos que estão nos campos missionários, Senhor, possamos estar declarando, Senhor, vitória. Deus, não só declarando vitória, mas possamos estar, Senhor, ofertando para que haja sustento nos campos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por cada um que está aqui do Ministério de Louvor. A Juliana, Senhor, que tem prontamente cada dia se disposto, Senhor, se dispondo de estar aqui nos ajudando, Deus. O André, Senhor, que tem todos os domingos, Senhor, aqui ministrado na tua presença. Que o Senhor derrama e unja, Senhor, a vida de cada um. Cada um que faz parte de cada ministério aqui na igreja, Senhor. Cada um que, Senhor, tem derramado, Senhor, por alguma obra aqui na igreja. Que em nome de Jesus, unge e derrame. E, Senhor, todo aquele que ainda, Senhor, não tem, Senhor, nenhum ministério, nenhuma responsabilidade aqui na igreja. Que em nome de Jesus, essa noite o Senhor fale ao coração. Essa noite o Senhor convoque, Senhor, pessoas para estarem, Senhor, aqui no reino, Senhor, para trabalhar para Ti, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Nós te adoramos pelo que o Senhor tem agido em nós, da forma que o Senhor tem agido conosco durante a semana. Tribulada, agitada, Senhor, muitas vezes derrotada e fracassada. Mas o Senhor nos permite estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado. O Senhor nos permite estarmos aqui para termos o Teu consolo, para termos, Senhor, o Teu Santo Espírito, para sermos revigorados, Senhor, na Tua presença. Deus, muito obrigado. Fique com o Teu servo, pastor, e fique com as irmãs essa noite para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor? Amém, irmãos? Pode sentar. Quero convidar a irmã Delcimira e depois acho que a irmã Karen, que estará aqui na frente. Que o Senhor possa estar abençoando as irmãs. Amém?
Graça e paz, irmãos. Nós estamos terminando o período de missões que é estaduais, que está se arrastando desde junho. Eu declaro que eu fui meio relapsa de não estar impulsionando mais domingos para estar ajudando, para estar falando, impulsionando mesmo a igreja a orar, a adotar, fazer isso e aquilo. Mas estamos aqui. Por isso que eu não esqueci, Deus não continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, né? E vamos estar falando, né, aqui em Neemias 6:3, né? Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Então, sejamos imparáveis em oração e em tudo, né? E sejamos também adotantes. E vou passar para a irmã Karen. Ela vai nos trazer uma palavra, nos explanando melhor conforme o Espírito falar com você. Tá? Deus te abençoe. Pedir para colocar o slide. Graça e paz, irmãos. Amém. Fui convidada para falar um pouquinho sobre a campanha, dar um relatório, né, de como foi e um pouco de encorajamento também. Então, vamos assistir o vídeo institucional. Kleber, mandei no seu WhatsApp. Caso não tenha dado certo no slide. Vê se dá para passar pelo WhatsApp. Se não der certo, não tem problema. As ondas do mar nunca param. Como você pode ver, elas vêm e vão. São incessantes, inquebrantáveis, movidas por uma força que não se esgota.
Mesmo quando encontram obstáculos, elas contornam, ultrapassam, desgastam as rochas com o tempo, mas nunca desistem de avançar. Assim como o exemplo das ondas, sejamos imparáveis. Esse é o tema da campanha de missões 2025. Você já viu a roda d'água? Ela é movida pela força das águas e nunca para de girar enquanto estiver conectada à sua fonte. Seguimos avançando, dando continuidade aos anos anteriores, por onde formos, o nosso olhar inconformado que nos encoraja e nos impulsiona a sermos imparáveis, levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo para todo o nosso Paraná. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, ele enfrentou muitas dificuldades. Os inimigos tentaram desanimá-lo, distraí-lo e desviá-lo do propósito de Deus. Mas ele respondeu com convicção: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Continue servindo. Através das suas mãos, as pessoas que passam pelos projetos da Convenção Batista Paranaense são transformadas. Conheça e envolva-se com um dos nossos projetos. Continue orando. Você sabia que temos mais de 100 missionários espalhados pelo Paraná que estão dedicando as suas vidas e de suas famílias para a expansão do Reino de Deus? Através da sua oração, você vai ser instrumento de Deus para que a gente possa segurar as cordas, para que os missionários cresçam e desenvolvam com força e perseverança. Continue contribuindo. No ano de 2024, nós ultrapassamos nosso alvo. E nesse ano de 2025, nós temos como alvo R$1.800.000. Eu quero desafiar você, crente, membro de uma igreja batista, a continuar contribuindo para que a gente possa alcançar as mais de 200 cidades sem presença batista e cumprirmos esse propósito. Pode voltar para o slide, por favor. O vídeo explica, né? Dá um bom resumo aí do objetivo da campanha. E aí eu coloquei nos slides aqui um pouquinho sobre a campanha passada, os resultados da campanha passada, né? Puder colocar para mim? A campanha passada, eles tinham um alvo de 1.700.000, acho que era isso. Isso. Eles tinham um alvo de 1.700.000 e foi, além de alcançar, né, este valor, foi superado e foi alcançado mais de R$2 milhões aí em doações, em contribuições. Então, a campanha do ano passado foi muito bem sucedida, glória a Deus por isso, e nós participamos disso também, né? A nossa contribuição também foi feita, né? Então, pode passar para o próximo. E aí, a nossa contribuição deste ano. Quem lembra da feijoada missionária que foi feita em julho? Quem comeu aquela feijoada gostosa? Eu não estava aqui, mas eu comi. Falei para o Ricardo comprar e congelar porque eu queria comer, né? Então, a feijoada missionária que aconteceu no mês de julho arrecadou R$1.500, ali está errado, R$1.500, e esse valor todo foi destinado a essa campanha Imparáveis. Então, essa é a nossa contribuição, a contribuição da IBG para esta campanha missionária. Como o pastor falou no domingo passado, às vezes a gente pensa que é muito pouquinho, né? O alvo é mais de 1 milhão, quase 2 milhões. Você fala, nossa, mas é tão pouquinho. Mas se esse pouquinho já fez com que alguém fosse alcançado por Cristo, já valeu a pena, né? E eu penso que a vida, o reino de Deus, o reino de Deus ele é feito na vida comunitária. Então, cada um dando aquilo que pode, não só quando a gente fala de dinheiro, mas o seu tempo, a sua oração, a sua força de trabalho. É assim que o reino de Deus ele é constituído, né? Então, se você comprou uma feijoada, você participou. Se você veio ajudar a montar as marmitas, você participou. Se você deu um ingrediente para fazer a feijoada, você participou. E se você não pôde, se você só orou, você também participou. E a gente fala só orar, né? Mas a oração tem tanto poder, né? E a campanha fala sobre esses 3 passos, né? Fala sobre continue a servir, continue a orar e continue a contribuir. São essas 3 fases aí que a campanha coloca para a gente não desanimar,
temos que ser imparáveis, né, na obra do Senhor, de todos, em todos os âmbitos. E quando eu fui pesquisar, eu não tinha ideia de quantos missionários tinham no estado do Paraná. São mais de 100 missionários aí e muitos projetos. Passa o próximo slide, por favor. Olha lá. Os nossos são 17 projetos acontecendo, né? Essa contribuição nossa vai para todos esses projetos aí, para que eles continuem acontecendo, para que eles continuem abençoando vidas, continuem alcançando lugares onde nós não podemos ir, né? São 17 projetos aí, que quem quiser conhecer mais tem o link ali, posso deixar talvez no grupo da igreja depois. Você pode conhecer os projetos e, se tiver, né, vontade no seu coração, participar também desses projetos, orar por eles também, né? São muitos projetos acontecendo aí pelo Paraná todo. Pode passar o próximo. E ali eu coloquei a foto dos missionários, que acho que é importante a gente ver a carinha deles, né? Se você acessar o site, você consegue ver mais de pertinho. É importante a gente olhar, ver o rostinho daquela pessoa que a gente está orando, que a gente está colocando diante de Deus em oração, né? Eu desde pequenininha, eu cresci na igreja e desde pequenininha eu falo sobre missões, ouço sobre missões. E quando eu era pequena, eu lembro que na salinha lá das crianças, a gente escrevia cartas. Estou denunciando minha idade, né? A gente escrevia cartas para os missionários. E era muito legal saber que o missionário ia receber a minha carta, né? Então, as nossas orações são como cartas para eles também, né? Então, continue contribuindo, continue orando, continue servindo. Essa é a missão, né? E acho que é isso que a gente precisa fazer e continuar, né? Temos que ser imparáveis em toda a boa obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua missão em nossos corações. Queremos colocar-nos diante de ti e nos comprometermos, Deus, a servir ao Senhor de todas as formas que pudermos, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa oração, com a nossa força de trabalho, e que o Senhor, através da nossa pequena ação, possa abençoar, Deus. Abençoe a vida daqueles que estão no campo, a vida daqueles que estão na linha de frente desses projetos. Coloca a tua santa e boa mão sobre cada um desses missionários, Deus, sobre cada um desses projetos, que eles sejam bênção na vida de pessoas que não te conhecem, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, com que o Senhor alcance cada uma das famílias desses missionários também, que muitas vezes abdicam do seu tempo com a família, do seu tempo com o trabalho, para fazer essa missão. Em nome de Jesus, Deus, coloca a tua mão sobre cada família, sobre cada um deles, que não os deixe desanimar, e que eles consigam estar alegres, Deus, e serem imparáveis. É assim que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
para você adotar um missionário ou uma missionária. Você pode fazer isso através de oração ou doação. Tem lá as opções. Você preenche, entregue para a irmã Delcemira e depois ela vai passar para mim e a gente manda para a convenção. Eu queria, não sei se dá para mostrar aí o banner do curso de dons. Efésios capítulo 4, 11 a 13 diz assim: Ele designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida e estatura e plenitude de Cristo. Eu queria convidar você, irmão e irmã, a se inscrever. Até a última hora que eu vi, só tinha 2 inscrições, é dia 14. O que é o curso de dons? Alguém que sabe qual é o seu dom? Todo cristão que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que está batizado, que está membro da igreja, que é membro dessa igreja ou de qualquer outra, mas é salvo em Cristo Jesus, tem um dom, quem dá é o Espírito Santo. Você sabe qual é o seu? Quem sabe levanta a mão. Mas com certeza sabe qual é o dom. Só poucos. A ideia desse curso é ajudar você a descobrir o seu dom, ou firmar o seu dom, quem já tem. Descobrir também qual não é o seu dom. E quero ministrar esse curso dia 14 aqui na igreja, às 9h30 da manhã. Tem uma taxazinha, mas pastor, é R$10, mas é para fazer o material e tem um lanchinho para que você ficar aqui, o dom da fome não te atrapalhe. Né? Então tem aquele lanchinho ali. Tá? Então eu preciso que você se inscreva, porque a gráfica IBG produza as apostilas conforme a demanda, para não ficar depois sobrando e a gente perdendo papel. Então se inscreva, pelo menos até o dia 12, dá tempo para rodar o material, e ali você vai descobrir, isso faz parte também para você poder atuar na igreja, trabalhar de forma correta, e descobrir ali as áreas que você pode se desenvolver, tá? Então eu convido você a isso. Eu quero convidar você, antes de irmos para a mensagem, a orar pelo seu mais um. E também orar pelos enfermos. Peço que ore pela Paula, ela não ficou muito bem à tarde. E não foi do almoço, tá? As dores dela, ontem ela estava com muita dor. E agora à tarde piorou. Orem por ela. Orem pela irmã Mazela, também não está muito bem. Ela tinha dado uma recuperada, mas ainda não está muito bem. Pelo irmão Gentil, né, que agora à tarde teve uma alergia muito forte, que a Clélia estava dizendo, então ore por ele. Esses é o que chegaram até a mim. Então, se você lembrar de alguém aí, vai orando da mesma proporção que eu orar daqui. E orar pelo seu mais um. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos colocar diante do Senhor os nomes daqueles que temos orado e procurado investir para que reconheçam e conheçam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Para que o que aconteceu dia 17, ali na chácara, aconteça mais vezes nessa igreja, dos batismos, das pessoas, ó Deus, dizendo publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Então, ó Pai, visite os nomes que os teus filhos estão orando agora. E também colocamos diante do Senhor, ó Pai, aqueles que se encontram enfermos. Visite o Senhor, o irmão Gentil, nessa alergia que lhe atacou. E que, Senhor, ele se encontre já melhor, ó Deus, restaurado pelo teu sangue, pelo teu poder. Da mesma forma, a irmã Mazé, que está em processo de recuperação, mas que o Senhor, da mesma forma, ó Deus, faça uma obra completa sobre a vida dela, sobre a vida da Paula, ó Deus, com as suas dores, que aqueles remédios, o médico, enfim, ó Deus, esse tratamento venha ser um instrumento nas tuas mãos.
E agora, ó Deus, fale conosco através da tua palavra. É assim que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir lá em Marcos, no capítulo 2, dos versos de 1 a 12. E quero lembrar a você que no final do culto você sorteia ali o nome para estar orando essa semana, tá? Vai estar ali depois a caixinha com a irmã Delcemira. Essa é a última semana dessa campanha de oração. Alguns já me procuraram, pastor, continua, vamos deixar um gostinho de quero mais? E aí, tendo mais procura de continue, a gente volta. Tá? Mas está ali, pegue o nome, ore, pode pegar mais de um, não tem problema. Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12. Lembrando, nós estamos aí na série, termina hoje essa série, foram 4 mensagens sobre Jesus em sua casa. Lá em Atos 5,42 diz que todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. E vimos aí 4 casas que Jesus esteve e coisas aconteceram. Situações mudaram, vidas foram transformadas. E hoje eu quero falar sobre uma casa em que Jesus estava e algo diferente aconteceu naquela casa. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo o ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e pegue a maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos algo igual. Que o Senhor aplique no teu coração a palavra dele. Irmãos, é incrível, mas quando Jesus age, coisas maravilhosas acontecem. É estranho Jesus falar, imagine, né, você leva um amigo, vamos tentar colocar-nos ali naquele momento, você leva o seu amigo para ser curado, e Jesus diz para ele, perdoados estão os seus pecados. Será que ele queria andar ou ter perdão de pecado? O que você ia querer? Andar ou ter pecado perdoado? Mas tem uma lógica dentro da mentalidade judaica, que eles acreditavam que essas enfermidades eram causadas por pecado. E poderia até ser. A gente não sabe, o texto não entra em detalhes. E por isso Jesus está dizendo para aquele homem, talvez, quem sabe, aquele homem tinha até algumas dificuldades por causa de algum pecado mesmo. E Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. E aqueles homens ficaram, os líderes religiosos ficaram aborrecidos, porque quem pode perdoar pecados? Deus. E aí Jesus, para não perder a viagem, falou, o que é mais fácil? Dizer para ele, perdoados são os seus pecados ou levante ante? O que é mais fácil? Um aleijado, um paralítico, que chega aqui carregado, ele não anda, andar, ou simplesmente liberar perdão para ele?
Humanamente dizendo, você falar, é mais fácil. Olha, está perdoado. Mas Jesus olha para eles, só para vocês entenderem quem eu sou, que eu acho que vocês não entenderem, eu vou desenhar. Ele olha para o homem e fala para ele, perdoados estão os teus pecados, pegue a sua maca, levanta e vaza. E aquele homem pega a maca e vai embora andando. E ali ele mostra quem ele é, Deus. Jesus é Deus. E ele está numa casa. Alguns acreditam que é a sua própria casa. Outros acreditam que foi uma casa de algum conhecido que ele entrou. O texto não esclarece que casa é. E é interessante que algumas casas, ou quase todas as casas na Palestina, nos tempos de Jesus, eram assim, algo muito comunitário. As portas eram abertas, as pessoas entravam. E cidades, lugares pequenos, muita comunhão entre eles. E havia uma multidão, imagine, porque onde Jesus ia muita gente. Todos queriam ouvir Jesus, todos queriam estar perto de Jesus. E aqueles homens, Marcos, ele diz que alguns homens levaram carregado por 4 um paralítico. Então, provavelmente poderiam ser mais de 4, mas 4 é que levaram. Ouviram que Jesus estava ali. O texto não entra em detalhes se eles já tinham visto algum milagre de Jesus, mas as boas novas de Jesus chegou aos seus ouvidos. E as casas daquele tempo, além dessa questão de estarem abertas, as pessoas entrarem a hora que quiserem, deveria ser estranho, né? Imagina, você está lá deitado no sofá, daqui a pouco o vizinho entra, ô vizinho, aí senta, tem café? E ele começa a papear, devia ser bem estranho, mas era desse jeito. Algumas cidades aqui no Paraná isso acontece. Quando nós chegamos aqui, eu levei um susto uma vez que eu vi um membro da igreja dentro da minha casa. Não foi aqui, tá? Não se preocupem. Não foi subindo aqui quando nós morávamos aqui. Mas eu achei aquilo muito estranho. Eu pensei assim, ainda bem que, falei com o Apolo, ainda bem que não estava fazendo nada de errado, né? Ou de certo, né? Porque a pessoa foi entrando. E descobri que aquilo era culturalmente normal. Então o texto bíblico aqui não é muito estranho para algumas realidades. E essas casas, alguns telhados, tinha uma escada lateral onde os donos muitas vezes colocavam trigo ali para secar, para depois fazer o debulho. E provavelmente esses homens subiram por essa escada. E esses telhados, eles não eram como os nossos. Eram feitos ali com material mais simples. Não era uma laje como nós temos hoje. Imagine que era uma casa, talvez, de telha comum que dava para tirar. E Jesus está lá na frente, talvez sentado, não sei, explicando algo para aqueles discípulos e aquela multidão. E eu fico imaginando os discípulos em volta de Jesus, sente uma terrinha cair, limpa. E as casas não tinham luz assim, mas deveria ter algo aceso ali, uma lamparina, uma vela. Mas viram que teve um clarão, de repente, onde Jesus estava. Talvez o mais místico poderia pensar, e o céu abriu? Aquele clarão lá. Aí todo mundo olha para cima e tem 4 cabecinhas olhando para baixo. E quando dão por si, tem uma maca, uma cama, descendo. Dá para imaginar aí na sua cabeça isso acontecendo? E aquele OVNI aparece ali no meio do chão, aquele objeto não identificado. Aí identificam, tem um homem deitado ali. Provavelmente todo mundo percebeu o que ele queria, ele era um paralítico, queria andar. Mas, diante de tudo isso que aconteceu, esses homens mostram, esses 5 homens, 4 que carregaram e também aquele na maca, a fé que eles tinham. Uma fé que transformou. Essa casa que Jesus estava, houve uma fé que transformou uma vida. Você crê que a fé pode transformar vidas?
Crê mesmo, irmão? Vocês estão aqui? Legal. A fé transforma vidas. A gente falou agora há pouco de missões. Em missões, o missionário tem fé. E o que ele faz, ele crê que vidas vão ser transformadas. Tem um missionário que trabalha nos presídios. E volta e meia a gente ouve lá os testemunhos dele. Primeiro que a pregação acontece por trás das grades. Eles estão lá no pátio e eles não podem ter muito acesso aos presos, principalmente as primeiras vezes. E ele fala que aqueles presos choram, mas o que mais assusta é que ele disse que mais de 80% daqueles presos conhecem os louvores que o Ministério de Louvor canta. Não precisa de papel, eles conhecem, porque mais de 80% deles, algum dia, frequentou uma igreja evangélica. A gente precisa pensar nisso, em como que nós estamos lidando com o Evangelho. Fecho parênteses. Mas a fé transforma. E esses homens podem nos ensinar hoje, juntamente, lógico, com Jesus, sobre essa fé que transforma. E a primeira coisa que esses homens que me ensinam é que eles amavam o amigo deles. Eles tinham amor por aquele amigo. O verso 3 diz que vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Então poderia ser mais de 4. Mas eles se esforçaram para chegar até onde Jesus estava. E eles se deparam ali com uma multidão. Não sei se você já teve essa experiência de tentar chegar perto de alguém para tirar uma foto em algum congresso, e você não consegue, você não é VIP, não, você não consegue, tem que se esforçar, tem que esperar. Imagine com Jesus, trazendo boas novas, falando do Evangelho de forma clara, e aqueles homens falam assim, tem que ser agora, não pode ser para depois, tem que levar nosso amigo até Jesus. Eles tinham esse sentimento de amor pelo seu amigo. E eu deixo uma pergunta aqui para você. Você realmente tem amor pelas vidas que ainda não conhecem Jesus Cristo? Sim ou não? Sim? E o que você está fazendo para demonstrar esse amor a essas vidas? Qual esforço você está fazendo? Olha o que esses homens fizeram. Eles poderiam muito bem dizer para o amigo lá, chegou, visitou ele na casa, e dito para ele, ô fulano, Jesus está aí. E ele pode te curar. Joia, mas eu não posso ir lá, eu não ando. Então, né, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar lá na porta da casa, na hora que ele sair, eu vou ver se ele pode passar aqui, tá? Eles não podiam fazer isso? Podiam, e Jesus iria se eles chamassem. Com certeza Jesus iria. Mas se eles não conseguissem falar com Jesus, porque deveria ser difícil. E não porque ele não queria. Mas era muita gente. Mas eles tomaram essa decisão de levar o amigo. Por causa do amor que eles tinham por esse amigo. Romanos capítulo 13, verso 8 diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, porque aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Irmãos, muitos vão procurar a igreja, vão procurar você, porque precisam de amor. Eles precisam ser amados, sentirem amados, precisam de um conselho, de um amigo. E é justamente aqueles que já conhecem o amor, que o próprio Senhor tem condições de levar. E esses são vocês e eu. De levar a verdadeira palavra de Deus para essas pessoas. O mundo de hoje sofre por falta de amor. Porque hoje nós vivemos um mundo que é muito individualista, interesseiro. As pessoas não fazem nada pelo outro se não tiver um interesse. Não faz por fazer. Agora, nós que conhecemos a Cristo Jesus, devemos fazer, e o único interesse que nós precisamos ter é de ver a pessoa salva. Sem esforçar, sem ficar ali forçando barra, mas demonstrar esse amor do Senhor através de obras, através do serviço,
ser um canal de transmissão desse amor do Senhor para vidas. Às vezes o que as pessoas precisam só é de um abraço. Hoje no almoço dos casais, no nosso terceiro encontro de casamento transformado, a gente conversava sobre isso e falávamos sobre a Cracolândia. E vocês já ouviram falar, se não ouviu, depois procura, acho que tem no YouTube a história dela, que era a história da ex-bruxa da Cracolândia. Uma mulher que vivia ali, suja, maltrapilha. E um dia Missões Nacionais foi naquele lugar fazer evangelização, um lugar que os missionários já falaram que fede a fezes, sujo, horrível. E ela conta o testemunho que ela falou que ela estava sentada. E uma missionária, ela até fala, era uma menina branquinha, loirinha, limpinha, uma camisa amarela, que é a camisa de missões nacionais, escrito Jesus Transforma. Olhou para mim, disse essa mulher, falou, eu posso te dar um abraço? E ela olhou, você quer abraçar esse lixo? E ela disse, eu não vejo um lixo, eu vejo um ser humano que precisa de amor. E ela abraçou aquela mulher. E naquele momento, aquele abraço foi canal da transmissão do amor de Deus, e ela recebeu o Espírito Santo. E hoje ela estudou, fez teologia, e hoje ela é missionária na Cracolândia. Ela vai lá levar o amor de Jesus. Por quê? Porque alguém amou. Porque alguém tomou a iniciativa de ir lá. Aqui esses homens levaram até Jesus. Lá as pessoas foram com Jesus até essa missionária, ou até essa bruxa da Cracolândia, como ela era chamada. A mulher era muito feia. E não era feia por causa de estética, por causa do pecado que a destruiu. Mas hoje ela é uma mulher revestida do poder de Deus, limpa e fazendo o trabalho do Senhor. Torna a perguntar, você ama as pessoas em que você tem orado, quer ser o mais um? Esses homens me ensinam também que eles tiveram que encarar os obstáculos. Irmãos, eu não sei se você acredita nisso, mas basta você dizer que vai investir na vida de alguém, os obstáculos aparecem. As dificuldades surgem. Você convida a pessoa para ir na sua casa, comer e tomar um café, vai acontecer alguma coisa. É um filho que vai ficar doente, é um parente que chega na hora errada. Recentemente eu e a Paula, com os nossos mais uns, eu falei assim, poxa, chama para vir aqui em casa, a gente não sei o que a gente ia comer lá, falou, chama para comer aqui. Ele falou, então, ela não pode comer isso, que ela descobriu uma alergia nisso. Eu falei, brincadeira. Feriado a gente já desistiu de chamar. E todo feriado acontece alguma coisa. Eu falei, não chama em feriado. Talvez dia 7 de setembro, cai num domingo, dê certo. Mas sempre vai acontecer, sempre tem um obstáculo para atrapalhar. Olha o verso 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, e aqui levá-lo era pela via correta, pela porta. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Primeiro obstáculo, a multidão. Atrapalhava. E isso não é uma maldade que o Marcos está colocando aqui, por que as pessoas não deixaram? Não, é porque não dava. Primeiro obstáculo, eu já poderia ir por ali dizer, olhar para o amigo deitado na maca, você espera um pouquinho ele sair de lá? Não tem como. Ó. Ele ia entender, porque está deitado ali mesmo, vai fazer o quê? De repente, aquele amigo mais desconfiado, né, poderia chegar para ele e dizer, eu fiquei sabendo aí que um cego deu uns gritos quando Jesus passava, e gritou assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faz a mesma coisa, de repente ele vem aqui. Lembra lá o cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, alguém mandou o cego calar a boca.
E Jesus fala assim, não, manda ele vir até mim. Não manda ele calar a boca, não, eu vou até ele. Ele foi curado. Já que ele não podia fazer como uma mulher com fluxo de sangue, né? Sair dali e tocar, não podia. Mas a multidão não foi um obstáculo. Mas tinha um outro obstáculo, chegar até o telhado. Irmãos, por mais magro que esse homem fosse, vamos botar aí uns 50 quilos, mas a maca, que a gente nem sabe como que essa maca era, as cordas, porque alguém teve que levar as cordas. Detalhe, será que o telhado ia aguentar? São 5 homens. Não deveria ser 5 homens como eu, talvez como o Felipe. Magrinho, leve, porque bota aí 90 quilos vezes 5, ou vamos botar vezes 4, e mais os 50 quilos aí, imaginando desse paralítico, já dá 500 quilos, não é isso? Você que é bom de matemática aí, é isso que dá, Deus? 9 vezes 4? Eu sou pastor, não sou matemático. 50. Aí você bota mais a marca, mas então, faz de conta, o texto não fala nada disso, isso é fantasia da cabeça do pastor. Obstáculo, chegar nesse telhado, esse telhado aguentar, podia cair os 5 lá de cima. Coitado do paralítico, já estava ruim, cai lá de cima. Segundo obstáculo. Terceiro obstáculo, os religiosos. Eu fico imaginando quando Jesus deu aquela bronca, eles até falam, pô, a gente faz um esforço desse, traz até aqui, agora os caras vão atrapalhar? Mas nada disso impediu de que eles demonstrassem o amor deles pelo seu amigo, para que eles, através da fé, vissem o seu amigo curado. Irmãos, a fé é uma súplica sem palavras, muitas vezes. A fé precisa ser uma súplica, algo que a gente vai levar diante de Deus com confiança, disposição. Esses homens nos ensinam que se a gente ficar na zona de conforto, não vai ter nada acontecendo. Como eu disse, eles poderem parar lá na porta e dizer para o amigo, olha, não dá para entrar, você me desculpe, tentamos. O amigo ia ficar muito agradecido, com certeza, porque até então talvez ninguém tenha feito nada por ele. Poderiam simplesmente em casa falar, a gente vai ficar na porta, como eu disse, vai ficar lá na porta. Na hora que ele sair, a gente vê algum discípulo ali, talvez alguém podia conhecer Pedro, que era o mais bocudo dos 12, e falar, eu conheço Pedro, vê se Pedro dá uma fala lá no ouvido do mestre, ele pode passar aqui na tua casa. Não, eles saíram da zona do conforto, encararam desafios, encararam dificuldades, porque eles sabiam que precisavam ver o amigo deles curado. Irmãos, quantos dos nossos amigos nós precisamos ver salvos, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E muitas vezes a gente para nos nossos obstáculos. A gente para nas nossas desculpas, nas nossas faltas de tempo. E às vezes o que esse amigo só precisava era que você pegasse o celular e dissesse, como é que você está hoje? Mas ele tem medo, não vai que pergunta, né? E o cara fala assim, não está nada bem. E você sabe, depois que você faz a pergunta, você precisa ser também fonte da resposta. Então melhor não fazer a pergunta. Não é isso? Não. Não está bem por quê? Ah, aconteceu isso. Posso orar por você? Ora aqui pelo telefone mesmo. Com fé. Orou, falou assim, olha, eu vou combinar um dia para a gente tomar um café. Você vem aqui em casa ou ir na sua casa. Aqueles 4 homens, eles tiveram tudo para desistir. Tudo. Mas eles insistiram, eles foram determinados. Eles não pararam, eles tiveram coragem. Eles creram que Jesus ia curar o seu amigo. Eles não tinham essa certeza. Eles não tinham essa certeza. Mas eles creram. E eles nos ensinam que se a gente não tiver perseverança na oração e na ação, saindo da nossa zona de conforto, irmãos, a gente não vai ver milagres. Nós não vamos ver ações acontecendo. A gente vai ficar parado.
O nosso lar, a nossa vida precisa ser um lugar de disposição para apresentar Jesus. Para levar as pessoas até Ele, ou levar até Ele, levarmos até Ele, ou melhor, levarmos Ele até as pessoas. Onde você e eu, que já cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos a expressão viva do Senhor Jesus. Ele não está em você? Você crê nisso? Então, onde você vai, você é uma expressão de Jesus. Mas esses homens me ensinam também que eles tiveram visão. Eles encararam os obstáculos, eles amavam seu amigo e eles tiveram visão. O verso 3 diz que vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. A visão desses homens era o seguinte: vamos levar o nosso amigo, de qualquer jeito ele vai ficar na frente de Jesus e ele vai ser curado. A visão deles era ver o seu amigo curado. Esse era o objetivo deles. Marcos, ele está mostrando que esses homens tinham um propósito. E eles não iam sossegar até que esse propósito estivesse cumprido. E visão, irmãos, desses homens não estava limitada. Porque se tivesse limitado, torna a dizer, eles paravam na porta, no portão, ou lá na rua mesmo, porque é muita gente. Lucas 5,18 diz que vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Então, Lucas ele dá alguns detalhes, vai dizer que eles tentaram, eles devem ter tentado, eles devem ter pedido licença, aquele mais nervosinho dos amigos deve ter metido a maca na canela de alguém. Talvez até o paralítico puxou as pernas de alguém, mas não dava para entrar. Muita gente. Mas eles se esforçaram. Porque a visão, irmãos, nasce de um desejo, das pesquisas, das informações, e ela é regada pela determinação. O desejo deles, ver o meu amigo curado. A pesquisa e a informação que eles tinham, Jesus está lá. Provavelmente já tinham ouvido falar dos milagres de Jesus. Tinham informações. Tá, informação e desejo, legal, todo mundo tem. Agora, eles regaram isso com essa determinação de fazer acontecer. Irmãos, não adianta você só orar pelo seu mais um. Se você não tiver determinação em ver seu mais um salvo para Jesus, conhecendo Jesus Cristo. E nós já vimos aqui, através de um treinamento, como que a gente pode fazer isso. Convide para ir na sua casa. Não adianta, não me convide para vir na igreja. Se ele já não tomou um café na tua casa, então não me convido para ir na igreja. Porque não é obrigação do Ministério de Louvor e do pastor ficar pregando para o teu amigo. A gente prega, ele vai fazer isso, com certeza. Mas é você. Porque você, lá no íntimo, sabe o que ele está precisando. Porque você vai estar conversando, se relacionando, tomando café. Gente, atrás de um copo de café, as conversas fluem. Atrás, então, de um prato de lasanha, né? Ai, que flui mesmo. Né, Aguinaldo? Mas precisamos ter essa visão, ter essa determinação. Jesus está ali diante de um homem doente e leva esperança para ele, porque 4 amigos tiveram visão. Irmãos, a visão determina o nosso propósito de vida. Por exemplo, visão é o quê? Eu ter um sonho, eu olhar um pouco mais à frente. Billy Graham. Você conhece a história de Billy Graham. Billy Graham tinha um sonho, um desejo, uma visão de ver estádios lotados, pregar para multidões. E essa história de Billy Graham começa ainda quando ele é pequeno. Me fugiu o nome do pregador que ele foi visitar a casa em uma excursão. Me fugiu agora completamente o nome, mas diz a história que quando ele entrou com um grupo de jovens nesta casa, ele foi no quarto desse pregador, aonde esse pregador orava.
E diz a história que aquelas casas de chão de madeira, no chão, tinha as marcas do joelho daquele pregador, de tanto que ele ficava ali, orando. E Billy Graham saiu da turma, assim diz a história, creio eu que deva ser real, pelo menos parte dela, que a professora ficou procurando Billy Graham, que ele sumiu. E encontrou ele de joelhos, com o joelho dele, no joelho, na marca de joelho daquele pregador, dizendo para Deus, Deus, faz de novo na minha vida, Deus. E Deus fez de novo na vida de Billy Graham. Os mais antigos, que não é do meu tempo, vivenciaram Billy Graham no Maracanã, pregando sobre Jesus ali. Martin Luther King, em 1963, ele sobe aos degraus do Memorial Lincoln, em Washington. Ele levanta a voz e diz que ele tinha um sonho. Você já deve ter visto isso em filmes, em documentários. Ele diz que ele tinha um sonho, que um dia os meus filhos não seriam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Pastor Batista, que morreu como mártir, por causa de uma visão que libertou milhões de negros da segregação racial dos Estados Unidos. Hudson Taylor, entre 1832, que ele nasceu, e morreu em 1905, ele criou a missão para a China, ou missão para o interior da China. Ele tinha um sonho de pregar a palavra para os chineses, na língua deles. E diz a história de Hudson Taylor que ele se vestiu usava as roupas dos chineses e pregava. E hoje milhões de cristãos chineses conhecem a Jesus por causa da missão Taylor. Qual é o seu sonho? Qual é a tua visão para o reino? Porque, irmãos, sem visão, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem sonhos, a gente fica patinando. Comumente, em alguns pacientes que eu vejo que está sem propósito de vida, eu pergunto, qual é a tua visão de futuro? Daqui a 10 anos, como você se vê? A maioria diz que não sabe. E eu coloco ali como tarefa para que eles sonhem com o futuro deles. Qual é o seu futuro como igreja? Esses amigos tinham um sonho de ver o amigo curado. E o resultado aconteceu. O verso 11 e 12 diz que eu lhe digo, Jesus dizendo, para o paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Irmãos, se a gente tiver fé, e nós exercitarmos essa fé, constantemente nós vamos usar essa frase. Gente, a gente nunca viu nada igual, olha o que está acontecendo. Vidas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, pessoas saindo das drogas, essa comunidade melhorando cada vez mais. Por quê? Porque Jesus está sendo apresentado onde nós formos. Nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus de forma sobrenatural agora. Basta a gente ter fé. Basta a gente amar as pessoas, basta a gente ter disposição para encarar os obstáculos e ter visão. Porque quando Jesus está nas casas, coisas acontecem, milagres acontecem. Eu queria orar hoje com você, mas eu queria orar com quem ainda não tem o seu mais um. Quem tem já aprendeu que tem que orar constantemente e fazer algo. Mas quem não tem, pastor, eu tenho orado, mas eu não tenho meu mais um, minha mais uma, para investir. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que, primeiro, todos fechassem os olhos, vai que a pessoa fica meio receosa, feche os seus olhos para a gente orar. E você que não tem o seu mais um ainda, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Se ninguém se colocar de pé, eu vou dizer um amém, porque graças a Deus todos têm. Amém, Deus seja louvado. Quem não tem o seu mais um para quem não entendeu ainda,
é a pessoa em que você vai investir. Você vai pregar o evangelho com a sua vida. Você vai dizer para a pessoa, olha, eu estou orando por você, vamos lá em casa comer um bolo. Esse que é o seu mais um para Jesus. Se você não tem, se coloque de pé que eu já vou orar. Feche seus olhos, se você que não fechou, eu quero orar por esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos investir em vidas. O negócio da igreja não é ter uma conta bancária recheada, ainda que, Senhor, não a conta bancária recheada, ainda que o financeiro é importante, porque temos água e luz e outras coisas para pagar, mas, Senhor, a igreja é tua. Então colocamos isso nas tuas mãos. Mas o nosso negócio é gente. Gente salva. Pessoas, ó Deus, que não experimentam o nosso amor, o amor que Jesus Cristo tem por nós. E eu quero pedir agora, ó Deus, pela vida dos teus filhos que se levantaram e que ainda não têm o mais um. Pai, agora em nome do teu Filho Jesus, que o teu Espírito Santo abra os seus olhos e coloque agora no coração alguém, ó Deus, uma amiga, um amigo, que vão estar investindo, ó Deus, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, enfim, ó Deus, Tu és um Deus dinâmico. Mostre agora, Pai, em nome de Jesus, para que sintam a alegria de investir na vida de alguém. E Pai, eu já te peço que assim como esses 4 amigos venceram os obstáculos, não deixem, ó Deus, que eles vejam os obstáculos. Não deixem, ó Deus, que deem ouvidos a falácias que chegarão aos seus ouvidos, mas que tenham visão de ver essa pessoa salva. Por isso, Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos enche, que nos capacita, capacite os seus filhos agora para que tenham mais uma pessoa que vão investir. Aqueles, ó Deus, que ficaram sentados e que eu entendi que já tem o seu mais um, dê visão, ó Deus, dê oportunidade, estratégia, para que apresentem Jesus Cristo como Senhor e Salvador desta vida. Porque, Senhor, o nosso negócio é ver pessoas salvas, pessoas, Senhor, libertas de tantas mazelas que o pecado tem feito. Ó Deus, nos conceda uma semana debaixo da Tua graça e do Teu amor, e que essa seja uma semana de uma fé que vai transformar vidas. É assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. E lembrando, dá uma passadinha no grupo da igreja, se inscreva para esse curso de dons. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, e adorar com o último cântico que diz: ousado amor do Senhor. Tem um texto na Bíblia que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Alguns textos estão, mas de ousadia, de amor e de moderação. Que nós possamos ser ousados essa semana, amém? Vamos louvar ao Senhor. Antes eu respirar, de tua vida tem sido
nós éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor nos abraçou, nos deu vida e nos transformou em amigo. Amém? Inimigo eu fui, mas seu amor lutou. Tu tens sido tão bom pra mim. Obrigado, Senhor. Tinha valor, mas tudo pagou. Tu tens sido tão bom pra mim. Traz luz, Senhor, nos dias escuros para as nossas vidas, amém. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba, Senhor, derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz, Deus, declare, meus irmãos. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra mim. Derruba, Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que nessa semana tenhamos vitória, Senhor. Traz sobre nós a tua luz. Traz sobre nós a tua glória, Senhor. Nos livra, Senhor, das escuridões que nos cercam durante a semana. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, boa semana. Deus abençoe. Estamos encerrados. Amém.